Então agora são 5 horas e 10 minutos. Então eu cheguei aqui já praticamente 4 horas. Então, pelo que eu avaliei, eu não tive a oportunidade de ver o posicionamento desse eclipse, aonde a Lua se projetasse. Na verdade, o que se olha, porque nós estamos na Terra, entre a Terra e o Sol está a Lua. Aproveitando e falando da distância. Daqui, da Terra ao Sol, são 150 milhões de quilômetros. Da Terra à Lua, 382 mil quilômetros. E da Lua até o Sol, 149 milhões e 618 mil quilômetros. Então o que aconteceu foi o alinhamento aonde ficou a Terra, a Lua e o Sol. E quando se olha para o Sol, agora são por volta de 5:10, ainda se vê parte da Lua como se estivesse fazendo a sombra no Sol. Mas os senhores entendam que o Sol está da Lua 149 milhões e 618 mil quilômetros. Essa informação os senhores podem checar no volume 1 de mecânica do Resnick, que é de uma coleção de 4 livros que eu tenho do tempo que cursava engenharia mecânica na UFC. Então, vou dar mais uma olhada e ver a posição. É isso mesmo. Então, quando eu estive aqui, quando eu cheguei em torno de 4 horas, tinha um senhor aqui que já estava observando há mais tempo. Acredito que ele tenha tido a oportunidade de ver a imagem que nós chamamos eclipse solar anular, pelo fato da sombra da Lua, como se ela estivesse se projetando no centro do Sol. Mas os senhores têm que entender que, na verdade, é a nossa visão que não consegue perceber todo o diâmetro do Sol, toda a circunferência do Sol. Então, como a Lua está aqui entre a Terra, onde eu estou, e o Sol, é um anteparo, porque houve, acredito que aqui em Itapajé, entre 15 horas e aproximadamente 17 horas, ou mais tardar 4:30, houve realmente o alinhamento. Eu não consegui visualizar, porque eu já cheguei aqui mais tarde. Mas agora, nesse instante, está liberando exatamente todo o disco solar. Voltando a falar, gostaria de dizer que a distância
daqui da Terra, deixar bem claro isso, até o Sol são 150 milhões de quilômetros. E da Lua até o Sol são 149 milhões e 618 mil quilômetros. E a nossa distância aqui da Terra até a Lua são 382 mil quilômetros. Agora, dentro dessa explicação do que eu venho acompanhando, inclusive desde criança aqui na cidade de Itapajé, morando ali, como os senhores estão vendo ali, a igreja matriz de São Francisco de Assis, e à frente e fica a chamada Rua 2 de Fevereiro, ou carinhosamente como nós chamávamos de Rua Grande, que muita gente ainda chama essa rua de frente à igreja de São Francisco de Assis, a matriz, de Rua Grande. Bom, então eu fui sempre curioso em observar a Lua e também alguns eclipses. Mas eu gostaria de falar um pouco da Lua com relação à Terra. Senhores, a Lua, ela tem uma gravidade de 1,67 metros cúbicos por segundo. Quer dizer, é o poder de atração da Lua. Enquanto a aceleração da gravidade é exatamente de 9,81 metros por segundo quadrado. Então eu gostaria de informar que a Lua, ela está presa à Terra. A atração gravitacional da Terra mantém a Lua. E a Lua era como, e na verdade ela está caindo, diria assim, no abismo estelar. Mas não cai porque existe a gravitação, a atração gravitacional da Terra, e ela passa a contornar, fazer o seu movimento, que nós podemos dizer, de translação ao redor da Terra. E isso leva 28 dias, aonde a cada 7 dias nós temos uma estação, como minguante, cheia, nova e crescente. São as 4 fases da Lua. Nós sabemos que tem a Lua cheia, onde ela é toda visível. Temos ela nova, temos ela minguante e ela crescente. Então cada fase dessa tem a duração de 7 dias. Agora eu vou aproveitar e dar outra olhada para ver a posição do eclipse. Então agora não foi possível a visualização porque está nublado lá. Nós vamos esperar a sorte que acabe aquela nuvem lá, porque aonde estava aparecendo o sol, que é o poente, agora está nublado. Então ali é o poente, os senhores estão observando que está nublado. Então agora são 17 horas e 20 minutos.
está aí da linha divisada, agora saindo do poente, que é o oeste, girando à direita e indo para o norte. Passando ali pelo Frade e chegando aqui no norte, que é exatamente ali para as bandas da Solidade. Está ali o Timbu, está ali o Cantagalo. Continuando girando à direita, saindo do norte e indo para o Nascente, ali no São Pedro. Continuando girando para a direita, eu vou exatamente para o sul, que é exatamente aonde pode se visualizar ali o antigo cruzeiro colocado pelos itapajaenses antigos, e se vê também as torres de televisão. Então não é mais possível ver, a não ser que abra uma janela ali. As nuvens estão encobrindo, nesse momento, agora às 17h22, e eu não estou conseguindo visualizar. Então fica esse registro, é um registro histórico aqui da cidade de Itapajé, da observação do eclipse anular do Sol de 14 de outubro de 2023. Aqui em Itapajé aconteceu entre 3 horas da tarde para as, acredito, 17h30. Ainda comentando, esse registro agora é o que eu tenho como análise. Em torno de 2h30, 3 horas da tarde, eu visualizei o Sol e ainda não tinha iniciado, pelo menos aqui na cidade de Itapajé, o eclipse. Mas quando eu cheguei aqui no horto, aonde tem a estátua, ou seja, o santo São Francisco de Assis, já tinha um senhor observando, o senhor Marcelo, conhecido aqui na cidade de Itapajé, e ele já estava, pelo que ele me falou, chegou aí, acredito que às 3 horas da tarde. Estava observando com uma câmera, na verdade usando uma máscara de soldador. Quando se olha pela máscara de soldador, como ele me deu para olhar, tem-se um tom amarelado, exatamente do disco solar. Já quando se olha pelo filtro fotográfico, com óculos de segurança, eu pude observar a cor alaranjada. Mas o certo é que aqui na cidade de Itapajé o fenômeno aconteceu entre 3 horas da tarde e às 17h30. Agora o sol já está se pondo
não é mais possível visualizar aqui da nossa cidade de Itapajé, Ceará. E gostaria de observar e deixar esse registro de como eu visualizei o movimento da Lua passando de frente ao Sol. Então, como eu estava olhando para o poente, que é exatamente o oeste, eu confirmo e dou o retorno para os estudiosos que eu observei que a Lua estava se movimentando exatamente quando se olhava para o Sol, da direita para a esquerda. Significa dizer, como se a Lua estivesse girando do norte à esquerda, se movimentando para o sul. Foi isso que eu observei aqui. Então vou refazer o raciocínio. Então, quando eu visualizei o Sol, que estava no poente, que é o leste, eu visualizei a Lua ainda, diria assim, com uns 70% ainda cobrindo o disco solar, mas não era mais anular. Então eu continuei olhando. E quando eu olho para o poente, eu tenho nas minhas costas, quando eu olho para o poente, eu tenho nas minhas costas o nascente, que é o leste. Na minha direita, eu tenho o norte. E na minha esquerda, eu tenho o sul. Então eu observei como se a Lua, e é o que se vê na movimentação dela, ela se movimentando de quem olha para o Sol estando no poente, da esquerda do Sol para a direita, e de quem olha da direita para a esquerda. Então eu vou analisar bem esse movimento, que é bastante interessante. Então está concluído a observação do eclipse anular, aonde houve o alinhamento da Terra com a Lua e o Sol, aonde a Lua ficou entre a Terra e o Sol. E quando se observou, diria assim, no máximo do eclipse, com certeza estava uma coroa luminosa.
eu não pude observar, porque quando eu cheguei, não foi possível observar.